Salve, salve, cruzando caminhos aqui mais uma vez. E hoje eu queria introduzir a série sobre Manchester, mas eu não poderia fazer isso sem antes dar um background para vocês de como a minha história, de como eu cheguei aqui. Porque eu tenho uma relação com essa cidade, eu moro aqui há 10 anos já, mas eu não vim direto do Brasil para Inglaterra. Eu já tinha obtido cidadania italiana por causa da minha família no Brasil, por diversos motivos. Pessoas mais velhas da minha família procuraram isso antes, numa época que era muito mais fácil, muito mais conveniente. E a primeira pessoa da minha família direta ligada a mim a vir para Itália foi minha mãe. E a minha mãe ficou na Itália mais ou menos uns 4 anos antes dela poder ter condições de me chamar para vir morar na Itália também. Eu no Brasil não estava fazendo nada de muito interessante e todo mundo já sabe que as situações econômicas do Brasil já são ruins desde sempre. Você consegue crescer na vida, mas com uma certa dificuldade no Brasil, e eu não estava fazendo nada muito especial. Eu tinha terminado uma faculdade de design gráfico e tava ali sem muita perspectiva, entendeu? Eu tinha tentado coisas diferentes no mundo da música, inclusive. E eu tava assim, meio sem rumo. E a minha mãe, depois de ter passado um tempo na Itália, ela resolveu me chamar. E eu decidi vir pra Itália, ficar com ela. Só que a Itália, ela tinha uma coisa interessante. Apesar de ser tudo muito novo, né? Aquela primeira vez na Europa, você fica deslumbrado com aquilo ali. Para pessoas jovens, e ainda é um problema na Itália isso, o mercado de trabalho ela é muito limitado, principalmente para quem não fala italiano super bem. As pessoas que estão na Itália, elas podem comentar aqui embaixo e dizer se elas gostam, se acham, concordam comigo ou não. Na Itália, para você ser respeitado, você tem que falar italiano muito bem. E eu fiz um pouco de curso de italiano no Brasil, mas não consegui chegar num nível que eu falava um italiano perfeito. Hoje em dia, o meu italiano já é bem melhor depois de ter visitado a Itália várias vezes. E ter lidado com muitos italianos em Londres também. Só que, depois de um tempo eu percebi que, primeiro, os trabalhos eram cash in hand, pagavam em dinheiro, mas eles pagavam em dinheiro justamente para evitar taxas e pagar menos do que pagaria no mercado normal com um contrato assinado. A limitação dos trabalhos era muito no âmbito da hospitalidade, tinha muito trabalho de hospitalidade, bar e restaurante, cozinha, se você quisesse trabalhar com isso. Eu já vinha de um mundo mais técnico, eu já era mais ligado em trabalhar em computador e coisas assim, e eu não me adaptei muito bem, mas por ironia do destino, eu trabalhei em bar por quase 6 anos na Inglaterra quando eu cheguei aqui. E, para surpresa de ninguém, eu da Itália resolvi visitar Londres, porque já tinha toda aquela coisa das bandas de Londres que eu gostava, de todo o rock and roll que saía da Inglaterra, Black Sabbath, Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin, enfim, Deep Purple, todas essas bandas que sempre me interessaram muito no Brasil já, eu já era uma cabeça de rock progressivo há muito tempo. Eu sempre fui interessado e quis, vou dar um chego em Londres, entendeu? Pra ver como é que é. E a pessoa que era a nossa landlord na Itália, onde eu estava morando com a minha mãe, ela tinha 2 filhas que moravam em Londres. E, para relembrar o que eu falei em outros vídeos, a gente sempre chega nos lugares pela comunidade brasileira. Então, para isso, a comunidade brasileira normalmente ajuda muito a dar os primeiros passos. E foi pela comunidade brasileira que eu cheguei em Londres, fui visitar, combinei antes ficar ali uma semana, 2, arrumei um quarto lá, um quarto dividido, que na época se dividia, né? Quando você não tem muito dinheiro ainda, você vai para um lugar desse, você precisa dividir um quarto com um estranho. Eu, nessa situação, eu dividi o quarto com a minha mãe, porque a minha mãe veio comigo, porque ela não conhecia Londres também. Então ela veio pela primeira vez conhecer Londres e a gente ficou ali uma semana. Só que minha mãe voltou pra Itália e eu falei, quero ficar mais um pouco, não sei o quê. E aí toda aquela coisa, conheci os brasileiros na casa e era 2010, quando eu cheguei em Londres a primeira vez, se eu não me engano era janeiro ou fevereiro, tava nevando muito.
E eu tava numa casa assim um pouco na região de Stratford, que é uma região que na época era bem ruim. Eu acho que depois das Olimpíadas de Londres melhorou bastante, mas na época era bem barra pesada. E eu cheguei ali e ali fiquei um pouco, comecei a conversar com aqueles brasileiros e tinha alguns gente de todos os lugares do Brasil, muitos mineiros, por acaso. E, cara, por acaso surgiu alguém falando, pô, tô precisando de um cara pra trabalhar agora. E eu falei, pô, hoje? Não, amanhã. E aí eu fui lá ver qual era o trabalho e quando eu percebi, eu tava trabalhando nesse lugar, entendeu? Eu era o que eles chamam de barback, que é o cara que faz a reposição de estoque num bar. É o cara que pega o gelo, aqui limpa tudo antes e depois de começar. E você ajuda quem tá na frente do bar, entendeu? Bar front, quem tá na frente, o barback. O bartender é o que tá na frente sempre. Então eu, bem ou mal, eu tava ali no Soho, que é uma área muito movimentada de Londres, e eu fui trabalhando ali. E quando eu percebi, os caras estavam me dando 40, 45 horas por semana e eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Então eu resolvi ficar em Londres. Eu falei com a minha mãe, liguei pra ela, falei, mãe, eu tô vindo só pra buscar minhas coisas. E eu combinei com ela direitinho e eventualmente chegou outro brasileiro pra morar no quarto comigo. E é aí que você começa a entender certos problemas que a comunidade brasileira tem, porque tem toda aquela coisa, né? Tem o pessoal que é muito legal, tem o pessoal que é meio sacana, tem o pessoal que vai querer ficar de picuinha, de inveja. Mas eu não tô aqui pra falar disso, eu tô aqui pra contar a história de como eu cheguei em Manchester. Então, depois de passar um tempo em Londres, eu fiquei mais ou menos 4 anos em Londres. Eu evoluí do barback pra frente do bar, eu virei bartender. Mas eu tive muitos momentos difíceis, inclusive quando eu perdi o meu primeiro emprego foi bem brutal. Eu achei que eu ia ter que voltar para a Itália e eu tive que passar alguns momentos de necessidade até. Eu tive pessoas que me ajudaram, tive pessoas que deixaram eu dormir na casa delas ali 1, 2 semanas até eu me ajustar de novo. Eu trabalhei numa cozinha também, entre um trabalho de bar e outro. Mas a cozinha não deu muito certo pra mim, não. Eu lembro que foi legal que eu comia sushi todo dia. Eu levava sushi pra casa todo dia, que era um restaurante de sushi. Mas eu achei a cozinha muito difícil. E eu tenho muita admiração pelos brasileiros que trabalham na cozinha, porque a cozinha não é fácil. Mas fiquei ali em Londres, o meu emprego de bar, depois outro emprego de bar melhor ainda, e a coisa foi evoluindo. E a partir disso, eu comecei a me ver numa situação onde eu conheci milhões de pessoas trabalhando em bar, né? Você estando ali no bar, você tem um certo poder de ter que interagir com as pessoas. Eu vi que era muito mais fácil conseguir, por exemplo, o número de mulheres, era muito mais fácil conseguir conhecer gente que tocava em banda, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer também, eu sou músico. Só que uma coisa foi começando a me perturbar internamente em Londres, que era você nunca conseguir desenvolver aquelas relações muito além. Porque Londres, já desde aquela época, agora deve ser mais difícil ainda, é muito difícil você criar relações que tenham assim uma certa profundidade, entendeu? Porque tá todo mundo tão desesperado para fazer dinheiro em Londres, até para conseguir manter o estilo de vida, porque é muito complicado em termos de custo. E as pessoas não têm tempo. E no dia a dia, as pessoas, assim, em meios que você tá lidando com estranhos, tipo, eu estando dentro do bar, era muito mais fácil conhecer pessoas do que estando fora do bar. Por exemplo, quando eu não estava trabalhando e eu ia para um bar, era muito mais difícil de interagir com as pessoas, porque as pessoas estão ali, assim, já vêm com o grupinho delas, elas não estão muito afim de conhecer gente nova, ou então só vão falar com você quando estão totalmente muito bêbadas. E, pô, por exemplo, no meio de transporte é sempre aquela coisa, super, cada um na sua, cada um no seu telefone, no seu iPad. Então, Londres tem esse aspecto muito impessoal.
É uma cidade que não é amistosa, não é uma cidade quente, não é uma cidade que te recebe bem. E pra gente que é brasileiro e recebe todo mundo que vem de fora muito bem, é muito estranho ser tratado assim. Então, aos poucos eu fui percebendo que eu tava ganhando bem, mas eu não tava aproveitando a minha vida. Eu tava gastando muito dinheiro com festas, saindo pra beber. E festas diversas. Eu tava ali, eu não tinha uma namorada certa, assim, entendeu? Eu tinha uns caras que tocavam música comigo, mas eles estavam sempre muito ocupados, cada um no seu corre ali. E eu fui chegando num ponto, assim, de limite. E por acaso, numa casa que eu morava, que uma coisa pra mim que foi sempre importante também foi interagir mais com os britânicos e com os internacionais também, assim, mas eu dava assim preferência aos britânicos porque eu pensava, eu quero fazer parte dessa cultura também, eu quero entender mais. E veio um namorado de uma garota que morava na mesma casa que eu, e isso sem contar que quando você mora em Londres, você sempre muda de casa, porque é sempre difícil você achar a sua galera, entendeu? Eu achei uma casa onde tinha mais ou menos uma galera ali que gostava mais ou menos das mesmas coisas. Nunca é aquele alinhamento simbiótico ali, né? Mas esse cara era músico também e tinha outro músico na casa. A gente sempre tocava um violão ali, uma guitarra, fazia uma produção musical, qualquer coisa assim. E esse cara, por acaso, era de Manchester. E um dia eu conversando com ele, porque a gente, quando é brasileiro, a gente tem sempre essa coisa de chegando aqui, demora até você ter acesso a certas informações. E uma informação que eu não tinha acesso, porque eu não tinha conversado ainda sobre isso com pessoas, eu tava sempre assim, me roendo. Como é que eu faço para pagar aluguel mais barato? Como é que eu faço para morar sozinho aqui? Entendeu? É difícil. Então, eu tava me roendo para tentar descobrir como eu faria para pagar aluguel mais barato, e esse cara me explicou: "Não, mas de Londres é o pior lugar para você morar para pagar aluguel, porque aqui é tudo caro". E aí ele começou a me contar sobre Manchester e eu entrei na internet e fui ver o que era Manchester, que eu já tinha ouvido falar, mas muito pouco. E aí eu descobri que tem várias bandas importantes de Manchester, que Manchester tinha uma cena musical muito importante. Manchester era a terceira cidade maior da Inglaterra, em termos de população também. E fui me acostumando com a ideia de fazer outra coisa. E eu já tinha mais acesso à informação, que acesso à informação é importante. E eu já tinha essa noção de que eu poderia usar o Student Finance, porque eu já estava na Inglaterra como europeu por tempo suficiente para ser considerado um estudante local, porque estudantes de outros países fora da União Europeia agora deve ser diferente, mas naquela época você teria que pagar uma faculdade mais cara. O seu pagamento anual seria mais caro do que um estudante que eles consideram um estudante local. Então eu comecei a procurar coisas para fazer, e eu sempre ligado com música, e eu pensei, vou fazer produção musical em Manchester, onde tem uma ótima cena musical, milhões de bandas underground, muitas bandas famosas saíram de Manchester, que eu vou falar em outros vídeos. E isso tudo foi me dando uma certa esperança, assim, olhar para o futuro, falar, então eu quero construir minha vida em outro lugar. Londres é muito impessoal, não sei o quê. E eu fui botando essa ideia na minha cabeça até que um dia eu falei, quer saber, hoje eu tenho fim de semana, era um feriado, eu acho, eu tinha 3 dias off. E eu peguei e vim de ônibus para Manchester para passar o dia inteiro. E eu fiquei passeando. E quando era mais ou menos umas 5 horas, eu marquei acho que meu ônibus para voltar meia-noite. E umas 5 horas da tarde eu fui num bar, eu me lembro até hoje, era o Night and Day Café, onde várias bandas famosas já tocaram. Bandas que são grandes hoje, mas assim, na época que elas estavam começando, elas tocaram ali. E eu cheguei num bar sozinho, cara. E eu, fiquei ali, tomei uma cerveja. Quando eu cheguei na minha segunda cerveja, as pessoas já tinham notado, assim, que eu era um estranho e vieram conversar comigo, vieram me abraçar ali.
E eu fiquei com aquela galera ali bebendo e trocando ideias sobre música até umas 11 horas da noite, ou seja, eu voltei no ônibus completamente bêbado. Eu passei muito mal no dia seguinte, mas eu tive uma ótima primeira experiência em Manchester, porque as pessoas eram tão amistosas e fazendo assim questão de te conhecer e perguntar coisas de onde você é, de como é o Brasil, não sei o quê. Então isso já foi uma diferença assim que eu percebi que era muito grande. Manchester era muito mais pobre porque eu vinha 10 anos atrás pra cá. Ela evoluiu muito, mas encareceu muito também. Mas ainda continua sendo uma diferença assim quase que brutal quando se compara a Londres em preços de aluguel. E é uma cidade muito mais verde, muito mais amistosa, muito mais com características assim que você pode assimilar como um lugar onde você vai fazer uma vida ali, entendeu? Muito mais assim alternativa em certos pontos. Londres começou a ficar muito comercial demais, muito turística demais e chegou assim perder a sua personalidade bastante nos últimos anos. Eu vejo isso, pelo menos. Continua sendo um bom lugar para trabalhar, continua sendo um bom lugar onde para certas indústrias você precisa estar em Londres. Mas dependendo do que você faz, se você está em Londres, você está perdendo tempo e está gastando dinheiro à toa. Eu, naquela época, eu trabalhava em bar ainda, mas eu vim para cá estudar. E quando eu fui conseguindo as minhas qualificações, as portas foram se abrindo para mim aqui. Eu fui pulando de um emprego para outro. Fui freelancer no mundo da música ao vivo por muito tempo, que é um mercado agora que está bastante aquecido. Quem são os operadores de som. Produzi algumas bandinhas locais daqui, que foi uma experiência ótima para mim. Aqui eu tive acesso a estúdios aqui que eu jamais teria no Brasil, equipamento que eu jamais teria acesso no Brasil. E foi assim muito, muito gratificante eu ter feito essa mudança. E tô aqui até hoje, depois de 10 anos, a minha vida tá diferente, eu tenho um emprego bem melhor. Eu tô numa indústria que eu gosto. E assim, eu tenho uma perspectiva boa para o futuro. Eu não tenho certeza de que eu vou passar o resto da minha vida aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se eu for comparar todas as cidades da Inglaterra que eu já visitei, que eu já passei algum tempo, Manchester ainda para mim é a melhor cidade da Inglaterra para se morar nos dias de hoje. Apesar dela ser bem mais cara de quando eu cheguei, ela é uma cidade que tem tudo. E tem muito verde em volta também. E quem tem um carrinho pode, se quiser se despencar para o mato e se isolar um pouco, tem. Quer subir montanha, tem. Quer lago, quer rio, quer cachoeira, tem também. Então, assim, todas essas coisas foram cruciais para mim. O meu estilo de vida mudou bastante. Eu já não gosto de sair tanto como eu gostava antes, de beber tanto como eu bebia antes. Mas ainda gosto de assistir um pouco de música ao vivo de vez em quando, ver uma exibição de arte, ir no cinema, coisas gastronômicas para fazer. E é basicamente isso que eu vou ficar mostrando para vocês aqui nos próximos episódios. Eu peço desculpas que eu fiz mais um vídeo dentro do quarto, mas eu precisava fazer essa introdução e contar um pouco da minha história para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e o próximo vídeo vai ser na rua. Até mais. Tchau, tchau.